de toda glória, e a plenitude está onde você está. Tua voz ecoa sobre a terra e céu, e tudo que há em mim se prostra em adoração. Teu amor inunda os corações, tua paixão inflama a nossa vida, tua presença quebra tudo que não é real. Santo, diga isso. Santo, 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 está cercado de toda glória, diga a ele, e a plenitude está onde você está. Tua voz ecoa sobre a terra e céu, e tudo que há em mim se prostra em adoração. O seu amor inunda os corações, sua paixão inflama a nossa vida, tua presença quebra tudo que não é real. Santo, Santo, Santo. Olhe para ele, declare: Santo, Santo, Santo. Somente ele é santo, 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 santo. Declare bem forte, igreja. Santo, santo, santo. E vem com fogo e glória a Deus. Declare, igreja. Vem com fogo e glória a Deus, com tua presença, tua presença. E vem com fogo e glória a Deus, com tua presença. Shalom, Alehem, paz seja convosco, amados, tudo na bênção. Estamos aqui para meditar um pouco na palavra de Deus e nesse momento aqui nós vamos falar sobre a importância que há no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. E nós vamos dar início lendo aqui 2 Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao verso 7, que diz assim: visto como seu divino poder
nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, pela sua glória e poder, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e a piedade ao amor fraternal. Porque se em vós houver e abundar essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que quando nós olhamos para Jesus, vemos que podemos desenvolver a nossa salvação. Yeshua é a nossa salvação. Somos completos em Jesus e nós temos poder e autoridade sobre demônios, sobre os medos que às vezes assolam a nossa alma. Então vemos que Jesus, ele nos dá a vitória e não vai impedir, o inimigo não vai impedir que os nossos sonhos sejam realizados. Então, se a igreja perder o foco nele, perde a autoridade. Mas se concentrar a sua esperança nele, a igreja terá vitória, a igreja terá tudo. Nós vemos aqui em Efésios, capítulo 1, do verso 18 ao verso 23. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então Jesus, ele é o Senhor da igreja. E se a igreja restaurar a confiança nele, em Jesus, nós também veremos milagres, nós também seremos vitoriosos, porque esse nome de Jesus, ele tem poder para remover as sentenças que nos acusam, para tirar as enfermidades, para tirar toda a opressão, toda a depressão, todo o trauma, todo o desânimo na nossa vida. A autoridade do nome de Jesus tem condições para enfrentar todo o principado e potestade e nos tornar, fazer mais que vencedores em Cristo Jesus. Então não fique abatido, não fique desesperado, não fique desanimado, pois o nome de Jesus, ele vai te dar vitória. Nós vemos que Jesus, ele veio para nos consolidar, para consolidar o nosso coração, para nos trazer alegria. E nós precisamos ter esse entendimento e guardar a nossa alma em Cristo Jesus. Atos 4,12 diz assim: e em nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, a nossa fonte de salvação, a nossa fonte de vida é Jesus. Ele é o motivo da nossa
existência. Então nós vemos que Deus enviou o seu Filho para que ele vencesse tudo aquilo que existe no mundo, as dificuldades, e para que nele nós também pudéssemos ser mais que vencedores. Nós sabemos que, conforme diz João 10,10, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, o que Jesus quer é que a gente não fuja do nosso propósito aqui na terra, que a gente não mude a nossa rota, a nossa jornada, a nossa caminhada, que a gente esteja sempre voltando ao propósito pelo qual nós fomos gerados. E Ele está aqui nesta noite te voltando ao propósito pelo qual você foi gerado. Ele morreu e ressuscitou para que pudéssemos louvar e adorar ao nosso Deus. Romanos 11, 33 a 36 diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então nós vemos aqui que tudo é dele, por ele e para ele. E que ele é o nome que está acima de todo nome. Quem poderá resistir a esse poder que há no nome de Jesus? Quem poderá competir com esse nome? Ninguém poderá vencer o nome de Jesus. Filipenses 2, do verso 5 em diante, diz assim: de sorte que haja também em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós vemos que há um poder nesse nome de Jesus em qualquer situação da vida. Eu sei que existem coisas que querem paralisar a nossa fé, mas em Jesus nós seremos vitoriosos. E o que Deus quer é que essa autoridade seja restituída, que a gente possa tomar posse dessa vitória, cumprir o nosso propósito e experimentar os milagres de Deus em nossas vidas. Quem poderá viver sem Ele? Ele é a nossa vida, Ele é a nossa fonte de vitória. Ele não é uma religião, Ele é o Deus vivo. E você pode não apenas ouvir falar de Jesus, mas ter um relacionamento com Ele. Através da oração, da palavra, Ele vai te revelar os mistérios, você vai se aprofundar em conhecê-lo. Efésios 2, verso 11 ao verso 14, diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eram gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Então, a nossa intimidade com Jesus
é o ponto de partida para uma comunhão com Deus, para uma vida com Deus. Jesus, ele tem a luz suficiente para resplandecer a nossa vida, para iluminar as nossas vidas. Nós vemos em João 1, versos 4 e 5. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então nós vemos que nele está a menorá, o candelabro, a luz, e ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, quando você conhece um Jesus real, não apenas um histórico, mas de ter relacionamento com ele, você não terá mais medo de viver e de enfrentar a vida, as dificuldades da vida. E então nós podemos, a cada dia, nos amoldar às promessas de Deus para nós, para que elas não sejam anuladas em nossa vida. 1 João 3, verso 2, diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Então, que promessa maravilhosa, um dia estarmos na presença do Pai, do Filho e desfrutar de uma vida eterna. Nós vemos o poder que há no nome de Jesus quando ele mesmo diz em Mateus 28, 18: E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Então Jesus, em nome de Jesus, ele tem poder sobre todas as obras das trevas. E ninguém pode resistir a esse nome. Então a nossa missão é viver esse evangelho, é crer no poder que há nesse nome. E vemos aqui que nós temos a instrução dada por Jesus para ter uma vida de vitória. Quando Jesus envia os seus 70, ele dá orientação, ele não nos deixa sem direção. Lucas 10, do verso 17 ao verso 20, diz assim: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes, pois estarem os vossos nomes escritos nos céus. Que maravilha! Saber que nós estamos separados, saber que estamos salvos, temos essa certeza, essa convicção de vida eterna, porque conhecemos o poder que há no nome de Jesus. E saber que somos agente de avivamento e de transformação. Veja o que Paulo diz em Romanos 5, verso 20. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, nenhum ser humano, por mais preparado que esteja, pode salvar a si mesmo. Só pela graça, só pela fé em Jesus. Efésios 2, do 8 em diante, diz assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, temos que conhecer o poder do nome de Jesus,
Não um Jesus histórico, mas um Jesus revelado. Um Jesus que nós temos experiência com Ele. Aí vamos andar em outro nível de conhecimento. Então nós vemos que temos que não apenas falar de Jesus, mas viver o Evangelho de Senhor Jesus. Aprender a renunciar e entender que nós somos mensageiros das boas novas aqui na terra. Como diz em Romanos 10, do verso 15 em diante. E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Então nós vemos que o apóstolo Paulo, como um seguidor de Jesus, ele viveu esse Evangelho pleno. Nós não precisamos adotar um outro Evangelho, a não ser o Evangelho de Jesus. E para encerrar aqui, em 2 Coríntios 11, verso 1 a 4, diz assim, quisera eu me suportasses um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Mas temos que, assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também, de alguma sorte, sejam corrompidos os vossos sentidos e se a parte da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebeste, ou outro Evangelho, que não abraçastes, com razão o sofreias. Então, amados, nós temos que anunciar o Evangelho de Jesus, anunciar as boas novas, a boa notícia. E a boa notícia é que eu sou uma nova pessoa, eu sou uma nova criatura. Saber que você faz parte dessa geração que foi transformado pelo poder que há no nome de Jesus. Deus a todos abençoe, graça e paz.